E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto aí que muitas pessoas que utilizam Notion e diversas outras ferramentas costumam falar sobre esse assunto, que é o famoso segundo cérebro, né? Eu vejo muitos criadores de conteúdo, inclusive gringos, né, que falam sobre essa questão de segundo cérebro, que você usa o espaço ali, não só do Notion, mas também outras ferramentas, como uma extensão do seu cérebro, né? E isso, de fato, é muito importante, tá? Porque hoje em dia, se você parar para reparar, a gente vive num momento muito especial assim da história. Vamos dizer assim, um momento muito específico nesse sentido de informação, né? Então, hoje em dia, a gente recebe na nossa mente inúmeras informações. Então, a todo momento chega informação de rede social, de alguma coisa, notificação de e-mail, de YouTube, por exemplo, e enfim, muita informação chega na nossa mente durante o dia, né? Então, você ter um local para anotar essas informações, digamos assim, é muito importante porque vai te ajudar em diversos fatores, né? Inclusive, tem pessoas que relatam melhorar em questões de ansiedade, justamente porque anotam tudo e organizam de certa maneira as suas ideias, né? Organizam, nesse caso, usando o Notion ou até mesmo um caderninho de anotações e tudo mais, tá? Só para deixar explicado para vocês mais ou menos o conceito de segundo cérebro, tá? Então, é justamente isso, uma extensão do seu cérebro onde você organiza todas as suas ideias que você recebe no decorrer de um dia, por exemplo, tá? E eu vendo um vídeo esses dias, me deu vontade de gravar esse vídeo para vocês, para mostrar, de certa forma, como que eu organizo as minhas ideias aqui no Notion, tá? Qual o meu segundo cérebro, digamos assim. Então, se você tá vendo esse vídeo e você usa o Notion e tudo mais, ou se você usa outra coisa para fazer o seu segundo cérebro, né? Pode ser, gente, até caderno, sabe? Pessoas que curte escrever e tal, eu acho o máximo também. E serve muito como para você tomar como uma ideia aí para você de fato utilizar também esse conceito, tá? Então vamos aqui para o Notion. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tá capturando ali, né? Tá. Então assim, o que a gente precisa levar em consideração para quando você vai gerenciar suas ideias, né? Nesse usando essa definição de segundo cérebro. A primeira coisa é você ter o hábito de salvar tudo no seu segundo cérebro, tá? E conceito lá do livro Hábitos Atômicos, né? Todo hábito, para que ele seja de fato um hábito que se concretize, ele precisa ser fácil. Então, assim, não tem como você. Meu Deus, fugiu a palavra, gente. Não tem como você cultivar um hábito se esse hábito for difícil de você executar ele no seu dia a dia. Mas, especificamente, então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu utilizasse essa captura rápida aqui em uma página que fica muito escondida no meu Notion, então basicamente eu não anotaria as minhas ideias porque fica muito difícil de eu ir lá. Toda vez que eu tiver uma ideia, eu vou lá, tenho que abrir ali um caminho para chegar nessa parte de captura, tá? Então aqui no meu sistema eu já começo de cara com a captura rápida. Então se eu quero capturar alguma coisa para o meu journal, eu venho aqui e capturo. Se eu quero pegar uma nota rápida, que aqui é onde eu uso para me capturar ideias, ideias de conteúdo, ideias para projetos, artigos da internet, enfim, eu capturo por aqui. Então preciso desse bloco basicamente em todo local no meu Notion para mim fazer essas capturas. E a captura financeira para quando eu quiser lançar logo ali um gasto que eu tenho, eu já faço por aqui e ele tem conexão lá com o meu planner financeiro. Cada banco de dados desse daqui tem conexão com outras áreas, tá? Então, assim, se você usa um caderno ou qualquer outra coisa, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o quê? Se você vai utilizar um caderninho para fazer anotações de ideias, ele tem que estar na sua mesa o tempo inteiro, né? Porque senão você tem uma ideia num determinado momento aí e não está aqui no momento exato, aí você vai começar a acumular pensamentos aqui na sua mente, né? Ah, não, tenho que anotar essa ideia depois. Depois eu anoto. Aí você vai enrolando e acontece que você esquece o que tinha que anotar, enfim, começa-se aí ficar com aquela questão do pensamento acelerado mesmo, né? Muitas informações chegando na sua mente e às vezes você quer guardar tudo, né? Por isso que ter esse refúgio do segundo cérebro é muito interessante aí para quem sofre com esse tipo de transtorno, tá bom? Bom,
Então, aqui é onde eu faço todas as capturas, tá? Todas mesmo. Então, no meu dia, se eu quero capturar alguma coisa, já venho aqui, nota rápida e tudo mais. E aí eu posso mostrar para vocês mais ou menos como que tudo funciona no meu sistema. Passando o mouse em cima, você já percebe que é um bloco sincronizado, tá? Então, todo dia, quando eu gero aqui, ó, essa parte do dia, todo dia eu venho aqui e crio, né, um novo dia. Então, se eu clico aqui, ó, olha só que interessante. Esse mesmo bloco, ele faz parte aqui do topo da página. E não só nessa parte do dia, tá? Então, se eu vim aqui, ó, na minha parte de conhecimento aqui, que é onde eu... aqui não tá, era para estar, tá bom? Já cometi aqui o maior gafe do vídeo. Brincadeira, pessoal. Mas, o que a gente pode fazer aqui, ó, para melhorar isso daqui? Essa questão do bloco sincronizado, eu posso copiar ele, certo? E aí eu venho aqui na parte do conhecimento, aqui no topo, ó, o que eu vou fazer então? Eu vou colocar esse bloco aqui também, tá? Deixa eu comando V aqui. E perfeito, ó, eu já tenho toda essa parte de captura aqui também, tá? Essa parte do meu sistema é onde eu coloco resumos, artigos da internet que eu pego e tudo mais. Não tem nenhum, porque todos que tinham aqui eu já li e fiz ali as minhas anotações e arquivei, tá? Muito importante também essa questão do arquivo. Por exemplo, ó, algoritmo do Instagram. É um resumo que eu fiz aqui sobre o algoritmo do Instagram. Se o Notion... Ah, tá, abriu. Então aqui eu tenho, né, várias e várias ideias. E aqui vocês vão perceber que eu tenho uma coisinha chamada arquivo. Se eu clico aqui, esse resumo ele vai sumir dessa lista. Justamente para isso, tá? Para quando eu de fato ter realizado esse estudo, eu clico ali e ele já some com isso da minha mente, né? Da minha mente, digamos assim, do meu segundo cérebro, tá? Continuando, então, eu vou aqui para o painel, só para vocês entenderem, então, essa questão das anotações, que é aquele banco de dados de nota rápida, tá? Então, aqui eu tenho algumas notas arquivadas, né? E isso aqui, quando passa de 60 dias, basicamente, é onde eu venho aqui e deleto de fato, porque aí eu não vou mais precisar disso, sabe? Eu ainda tô pensando aqui numa questão de dar um jeito de... Isso aqui é a ideia do vídeo, ó. Eu ainda tô pensando aqui num jeito de fazer uma maneira automatizada de apagar isso daqui. Eu não sei se o Notion consegue fazer isso, mas eu gostaria de tentar fazer alguma coisa nesse estilo, né? Mas, por enquanto, vou mantendo dessa forma mesmo e eu vou excluindo de forma manual, tá? Então, fazer vídeo sobre o segundo cérebro, né? Então, se eu quero anotar aqui alguma coisa, eu posso vir aqui e eu anoto. E uma coisa interessante aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho ideias, tá? Que essas são ideias para projetos e tudo mais, né? Inclusive, se eu quiser marcar aqui o projeto que faz parte dessa ideia, porque aí quando eu acessar lá no banco de dados de projeto, o projeto específico já vai estar lá na lista de ideias para aquele projeto, tudo separadinho, né? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, por exemplo, vídeo stop motion de datas importantes. Tá vendo que ele está relacionado com um projeto audiovisual? Então, se eu vim aqui para a página do projeto audiovisual, descendo aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho esse banco de ideias aqui, tá vendo? Ó? E aqui aparece todas as ideias que eu já anotei. E o interessante é que eu posso fazer todas essas capturas através desse bloco aqui, ó. Então vamos supor que eu tô lá na rua com o meu celular, me vem uma ideia do extremo nada. O que eu posso fazer? Eu venho aqui, rapidinho, nota rápida. Vamos fazer aqui, ideia não, vamos escrever assim, gravar vídeo para o projeto. Digamos assim, tá? Isso aqui é coisa hipotética. Vamos lá. Coloco aqui então o projeto. Vamos supor que isso vai ser um vídeo para comunidade Lucão Lab, tá? Que é uma comunidade sobre criação de conteúdo e tudo mais. Certo? Fiz essa anotação. Vou fazer outra anotação aqui, que pensar em aulas dinâmicas para o curso. Gente, isso aqui de fato não é uma ideia, né? Eu estou escrevendo uma afirmação aqui do nada. Então, isso aqui vai fazer parte do Sistema e Fica, que é o meu curso sobre Notion. Então, digamos que eu fui lá, fiz essa anotação e tudo mais. Beleza? 2 anotações aqui eu fiz hoje.
Vamos então agora lá na parte de projetos, tá? Aqui na comunidade de Lucão Lab, olha só que interessante. Na parte aqui de ideias, eu já tenho a ideia ali que eu anotei hoje, inclusive, né? Ele me dá aqui a data e tudo mais. Tenho aqui no Sistemifica também, que é o meu curso sobre Notion, tá? Aqui ó, a parte de ideias, eu tenho aqui, né? Pensar em aulas. A gente acabou de fazer essa anotação, né? E isso faz parte aí do meu segundo cérebro, né? Tanto na parte aqui de journal, captura rápida de ideias, notas, artigos da internet e tudo mais. E na minha parte de financeiro, se eu quiser vir aqui, por exemplo, vamos supor que eu fiz um gasto hoje. Eu coloquei combustível, tá? Então eu vou aqui marcar como gasto, né? Essa aqui é a nova versão do Planner Financeiro, tá? Quem tá ligado aí no Planner Financeiro já sabe que eu lancei a segunda versão aqui com categorias e tudo mais. Enfim, e eu vou colocar que tá pago. Então, olha só que interessante. Se eu vier agora aqui, ó, na parte de finanças, olha só que loucura. Já tá aqui que eu capturei um gasto aqui de R$ 200 e tudo mais, e ele já entra ali para a questão aqui, ó, do orçamento mensal e tudo mais. Tudo isso funciona conectado, tá vendo? Então, essa questão do segundo cérebro ajuda muito, mas o que ajuda de fato a entender isso é que você precisa também criar-se o hábito de anotar as coisas, né? Não adianta você ter um segundo cérebro ali funcionando perfeitamente se você não tem o hábito de fazer as anotações. E pensando na questão de hábito, sempre deixar o hábito cada vez mais fácil para fazer isso. E como que eu posso fazer um segundo cérebro, Lucão? E aí? Vou explicar rapidamente para vocês, tá? Obviamente que eu ensino isso de maneira mais aprofundada no Sistemifica, tá? Mas não tem segredo. Vamos colocar aqui segundo cérebro. Vocês só precisam criar aqui um database, né? Que seria um banco de dados. E aí você coloca aqui ideias, sabe? E aqui você coloca anotação, por exemplo, né? Tags, aí você pode determinar, igual eu fiz, né? Se é uma ideia, se é para projeto, se é algo para conteúdo, se é gasto, é porque eu faço com alguns bancos de dados separados, né? E aí, o que eu gosto de colocar? Eu gosto de colocar sempre isso daqui, ó. O dia que eu criei, tá? Então, eu coloco assim, data da captura. Captura é o seguinte, pessoal, é a hora que você vai lá e puff, capturou a ideia que veio na sua mente, tá? Então, eu coloco aqui nesse formato, e aí ele vai me falar a data e a hora que eu capturei. E eu gosto de criar um checkbox onde eu chamo de arquivar. Por quê? Porque aí quando eu já de fato consumir e colocar em prática o que eu anotei ali, eu não preciso mais estar com essa ideia aqui no segundo cérebro. Então, eu posso criar filtros para que ela suma daqui. Aí o que eu gosto de fazer então? Em vez de usar tabela, a gente pode editar essa view e colocar uma lista, né? Perfeito. Nessa view, eu vou colocar a propriedade arquivar e a data de captura e as tags, tá? Tudo que a gente criou agora. Deixa eu deletar tudo. Tá? Então, vou tirar também esse nome aqui. Essa aqui eu vou chamar de captura, essa view, tá? Captura. E eu vou criar outra view chamada arquivo. Beleza? View do arquivo, a gente vai colocar ali o layout de lista também, pode ser. E vamos fazer o mesmo esqueminha de colocar as propriedades, beleza? Aqui na view de arquivo, a gente vai criar um filtro chamado arquivar. E esse filtro do arquivar, ele precisa estar marcado. Então, tudo que eu marcar aqui, ó, como arquivado, ele vai cair para outra view, né? E aqui a gente cria também o filtro, só que ao invés de ser marcado, eu vou colocar desmarcado, beleza? Vou clicar em novo, então, sei lá, ideias sobre segundo cérebro. Só para vocês visualizarem, beleza? Essa é uma ideia. O que mais que temos de ideia? Ligar para o cliente, beleza? Só um exemplo. E que mais? Ir votar domingo. Fechou?
Essas são lembretes, tá? Ideias, enfim, tudo mais. Aí, se a gente de fato, já liguei para o meu cliente. Isso aqui também serve para tarefas, né? Vocês estão vendo que faz sentido também, né? A ideia de segundo cérebro. Mas enfim, quando eu arquivo aqui, ele vai sumir e ele cai nessa questão do arquivo, tá? E basicamente é pegar isso daqui e colocar num local fácil para você fazer essas anotações, tá? E essa é a ideia de segundo cérebro, é o que eu utilizo, né? A única diferença, como vocês viram aqui, ó, eu faço com vários bancos de dados, né? Porque eu tenho um banco de dados para journal, que é onde eu coloco o que eu quero fazer no meu dia. Eu coloco às vezes algumas fotos, conquistas, essas paradas assim, sabe? Nota rápida para questão ali de ideias para projetos, para gravação de conteúdo, para artigos de internet que eu pego e coloco aqui. E a parte do financeiro, claro, para lançar os gastos lá no meu planner financeiro, tá? Deixo tudo isso facilitado. Então, galera, o vídeo ficou longo, né? Ficou 16 minutos aí. Eu não sei se vocês vão assistir até o final. Se vocês assistiram, vocês aí são guerreiros e guerreiras. E muito obrigado aí pela audiência. Tamo junto. E convido vocês a conhecer o meu curso sobre Notion, que é o Sistemifica. Abraço. Fui!